Obrigada, Leandro. A Obrigada. todos. Presente, Mariela. Oi, Daniel, boa noite, obrigada. E Karine, eu também registrei a sua presença, muito obrigada. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite, Mariela. Boa noite, pessoal. Oi, Andréia, boa noite. Boa noite, Mariela. Boa noite a todos. Oi, Maria, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Desculpa, eu não reconheci a voz. Acho que é a Renata. Renata? Oi, Renata, obrigada, querida. Estou registrando a sua presença. Deu tempo, Renata? Acabei de chegar. Legal. O Transpoeirinha quebrou. Outra. Meu Deus do céu. Imagina a poeira mesmo. Até quando, né, Renata? Até quando? Márcio, boa noite. Eu registrei sua presença. Muito obrigada.
João Pedro. Boa noite a todos novamente. Conforme vocês foram chegando, eu registrei a presença. Nós já temos quórum para a reunião extraordinária de 7 de julho. Eu estou no aguardo, a adega está entrando, né? E assim que ele estiver presente, a gente dá início à reunião. Ele conseguiu entrar agora. Secretário, você me ouve? Oi, Má, boa noite a todos. Boa noite, presidente. Nós já temos quórum para a reunião extraordinária. Que bom. Boa noite a todos. Obrigado pela participação de todos. Me perdoe a minha correria aqui, que saí de uma reunião aqui na capital. Estou entrando aqui agora nessa reunião extraordinária tão importante para a gente, tão esperada, né? E eu venho aqui declarar, então, aberta a nossa reunião extraordinária e quero aqui falar um pouquinho da importância, desde quando a gente assumiu, né, o compromisso e assumimos aí o gestor como gestor da APA, cumprindo até a legislação SNUC, que é a Lei 9.985, que é justamente para a gente buscar esse equilíbrio dos nossos compromissos ambientais com as questões econômicas, socioeconômicas, enfim, de todos que vivem dentro da nossa APA. Então, cumprindo, inclusive, o propósito dentro do plano de manejo, da gente ter esse gestor da APA, e me lembro que eu fui muito questionado por isso, inclusive, quando cheguei aqui e assumi o papel de gestor. Em nenhum momento a gente quis afrontar ninguém ou desmerecer o trabalho de ninguém. Simplesmente eu sempre fui muito objetivo e claro, dentro de uma simplicidade, mas de cumprir o meu papel como legislador dentro da legislação, dentro de tudo que as leis, de fato, exigem, e não tem outro jeito de fazer as coisas se não for dentro da legalidade, principalmente dentro do poder público. Então, dentro dessa nossa proposta, chegou o momento aí tanto esperado, que acho que por todos, né, os nossos conselheiros e os moradores da APA, então, da gente ter aí a invocação, ter aí a nomeação, né, de um gestor. Então, esse é o objetivo, como já foi tratado da nossa reunião. E aí, eu gostaria de apresentar para vocês o nosso indicado, que é o Luiz Fernando Vogel, que é um funcionário de carreira da nossa secretaria e que ajuda muito aí nas nossas questões, inclusive ambientais, dentro da nossa APA. Então, é isso, Vogel. E aí, Marielle, a tramitação o Vogel vai fazer uma apresentação. Gostaria que você conduzisse aí da melhor maneira como a gente faz essa apresentação aí do nosso indicado para assumir aí a gestão da APA Campinas. Tá certo, então, secretário. É isso mesmo. A gente passa a palavra agora ao Luiz Fernando Voja, para que ele se apresente e faça seu plano de trabalho junto ao CONGEAP. Por favor, Voja. Bom, boa noite a todos. Então, seguindo aí, né, o que é previsto no plano de manejo, o secretário fez a minha indicação como o gestor da APA de Campinas. Eu vou primeiro apresentar o meu currículo,
que atende os critérios previstos no plano de manejo, né? Depois apresentar um breve plano de trabalho, né, que é o que prevê também o plano de manejo, e aí depois eu devolvo para a Mariela aí para aprovação, né, para votação. Vou compartilhar minha tela. Deixa eu só. Vocês estão conseguindo ver meu currículo? Tá, eu fiz. Fazia Sim. bastante tempo que eu não atualizava o currículo, né, desde que eu cheguei na prefeitura, né, mas eu coloquei aqui, eu copiei do próprio plano de manejo, né, os critérios aí, que é ter formação superior em pelo menos uma dessas áreas, então ter pelo menos 3 anos de experiência comprovada em trabalhos socioambientais, relacionados à unidade de conservação, gestão ambiental, ter experiência comprovada em gestão de pessoas e gestão de projetos, tá? Então, eu sou engenheiro agrônomo, né, formado pela Universidade Federal de São Carlos, eu me formei em dezembro de 2009, tá? Eu vou apresentar aqui de trás para frente o que eu atuei na prefeitura, lá no final eu coloco também minhas experiências em outras empresas, mas atualmente eu sou assessor técnico, né, e eu apoio a Coordenadoria do Verde, que tem como princípio, como função, a gestão do Banco de Áreas Verdes, né, que são áreas para a gente fazer os projetos de recuperação ambiental, tanto em área urbana quanto em área rural. Então, como a gente faz a gestão, a gente atua na implantação, aí, conservação, restauração e implementação de áreas verdes em função tanto ecológica quanto socioambientais, que inclui praças, parques lineares, unidade de conservação. Dentro da Coordenadoria do Verde, ainda também eu participo da gestão das unidades de conservação, só que de todas, né? Então, eu participei da revisão do plano de manejo, eu vou destacar algumas ações que eu fiz. O desenvolvimento e acompanhamento de projetos de recuperação de áreas degradadas, a gente já fez o PNM do Campo Grande, na APA de Campinas, na APA do Campo Grande. Eu participei também do apoio técnico ao programa, ao PSA, né, que aí atua no município inteiro, e ao saneamento rural. Eu fui coordenador também do programa de saneamento rural sustentável. Planejamento e execução de ações de educação ambiental, a gente já fez algumas ações de educação, inclusive na APA de Campinas, na CEMEA. E aí, elaboração e manifestação de pareceres técnicos relacionado a todas as unidades de conservação e suas zonas de amortecimento, inclusive nos processos de licenciamento, questionamentos do MP. Então, a gente sempre responde a esses questionamentos, né? Hoje eu sou gestor também do contrato do diagnóstico socioeconômico dos parques naturais do Campo Grande e do Jatobás. E aí, análise, acompanhamento e encaminhamento de processos administrativos, outras demandas técnicas, como é o caso de vistoriar a nascente, que a gente foi lá no Monte Belo, ou ver uma passagem de fauna. Então, tudo isso a gente faz, né? Eu também fiz o curso de drone, eu sou piloto de drone, né, de aeronave remotamente pilotada, que eu uso normalmente para acompanhar plantios, ver a evolução, para elaboração de ortofotos e mapas. E considerando aí que a gente tem vários projetos ambientais, a gente tem uma articulação boa, a gente conversa com várias secretarias, né, Serviço Público, CEINFRA, Defesa Civil. Além disso, hoje eu sou presidente adjunto da Java, então a gente faz todo o processo ali no caso de um dano ambiental, de valoração desse dano, proposição de um projeto ambiental, e como eu estou na coordenadoria do Verde, depois eu acompanho a execução desse projeto também.
eu sou conselheiro da APA de Campinas, da APA do Campo Grande, da APA Piracicaba de Querimirim e da ANIE Mata Santa Genebra. Eu também dou apoio técnico à Coordenadoria Setorial de Apoio ao Licenciamento de Obras, Empreendimentos e Atividades. Eu faço os laudos de caracterização de vegetação e planta urbanística ambiental lá para aquela coordenadoria. Sou membro do comitê avaliador dos projetos, da licitação dos projetos básicos dos parques lineares e membro do núcleo de soluções baseadas na natureza. Aí eu fiquei 1 ano e 2 meses como coordenador da Coordenadoria Setorial do Verde. Eu não vou falar novamente, porque se repete, né? Eu faço todas essas ações aí como coordenador da Coordenadoria do Verde. Antes disso, eu fiquei 3 anos e 11 meses aí como engenheiro agrônomo da Coordenadoria discussão e acompanhamento dos projetos ambientais aí nas unidades de conservação, fora delas, urbano e rural. Trabalhava com o Banco de Áreas Verdes, cadastramento de área, acompanhamento de plantios e tal. Indicação e gestão de TACs e TCAs, aí, que fossem plantios ou projetos ambientais. E desenvolvimento de projetos intersetoriais, como, por exemplo, canteiros pluviais e soluções baseadas na natureza, né? Parques lineares, etc. Antes disso, eu fiquei 5 anos e 2 meses aí no licenciamento ambiental. Então, fazia análise técnica e de processo de licenciamento, fazia vistoria e autorizações, né, análise de pedidos de corte de árvore, intervenção em fragmento, intervenção APP. E estando no departamento de licenciamento, eu participava do núcleo rural, que aí está dentro do núcleo rural o Programa de Saneamento Rural Sustentável, o PSA e o PRENAC, e eu já participava da Java. Então, conforme eu fui avançando, né, eu já estava na Java, estava no núcleo rural e era do licenciamento. Então, depois eu fui para a coordenadoria, virei coordenador, depois virei assessor técnico e presidente da Java. Aí eu tive, depois da minha formação, eu também trabalhei no setor privado, né, eu fui analista comercial no banco de agronegócio e depois fui supervisor comercial numa empresa de fertilizantes. Então eu tinha uma equipe de 8 funcionários. Eu estou citando isso porque lá em cima fala também de gestão de pessoas, né? E eu já fui, quando eu era supervisor comercial, eu fazia gestão de equipe. E aí, qualificações de cursos, né? Eu tenho MBA em gestão comercial pela FGV. Eu fiz alguns cursos internos aqui da prefeitura também, noções básicas de direito, esse de práticas conservacionistas. E também no ano de 2018 e 2019 eu fiz algumas matérias da Unicamp. Eu fiz na FEC, depois em 2023 eu fiz no Instituto de Geociência. Eu só fiz as matérias, né? Como aluno especial do mestrado, conseguia me cadastrar, ia lá e fazia a matéria, e todas essas eu cursei a matéria e fui aprovado, né? Presença e nota. E fiz outros cursos de jardim de chuva, estacionamento básico, operação de drone. A prefeitura também fez um curso que chamava Lidera, que é um programa de mentoria para lideranças públicas. Eu fiz ele em 2024. E aí eu coloquei como áreas de atuação, né, gestão ambiental pública, áreas verdes, unidade de conservação, licenciamento ambiental, recuperação de áreas degradadas, PSA, valoração e compensação ambiental, educação ambiental, planejamento territorial, geotecnologias e drones, sustentabilidade urbana, soluções baseadas na natureza, adaptação e resiliência climática. Bom, do meu currículo, do meu histórico profissional, era isso que eu tinha que apresentar. Eu não sei, a gente já engata o plano de trabalho, ou faz algum comentário? Mariela, o que você acha? Eu acredito que a sua apresentação de currículo foi bem completa, acho que todo mundo conseguiu conhecer seu trabalho de formação, acho que a gente pode passar para o seu plano de trabalho, sim, junto ao Japa.
A Cláudia fez um comentário no chat que eu vou ler, só um instantinho. Bom, antes disso, o Daniel da Morada dos Nascentes, ele falou que você também lidera a CT da Educomunicação, né? E a Cláudia diz que para o cargo de gestor da APA vai haver necessidade de dar prioridade a essa função integralmente, digo, pois as atribuições deste cargo não é pouco e nós também estaremos trazendo as novas demandas. Com certeza. Plano de trabalho, hoje eu acho que você já pode começar por ele. Tá. Eu vou apresentar, eu até compartilhei com a secretária, com o Joel, secretário, eu estou elaborando um plano de transição. Então, a gente tem várias demandas, né? E aí é isso, a gente fazer uma transição até o estabelecimento total ali de eu como gestor e focar nessas atividades. Eu acho que tem muita atividade que tem uma interface muito grande com a APA, né? A gente fala do PSA, o próprio Banco de Áreas Verdes, o BAV. Então, mesmo que eu não seja responsável, até para o cumprimento das metas do próprio programa, a gente tem que fomentar o BAV, tem que fomentar o PSA. Então, são funções que se conversam. Claro que eu ser conselheiro da APA do Campo Grande, aí já é uma questão que extrapola, né? Mas tem outros assuntos ali que estão inseridos no cumprimento da meta do plano de manejo. Mas vamos lá. O plano de trabalho, eu fiz. Então, esse plano ele estabelece as diretrizes, metas e ações prioritárias para o fortalecimento da gestão da APA de Campinas, tá? Eu coloquei um quadrinho aqui, só que eu tirei do próprio plano de manejo, né? Ele estabelece aí, né, que o órgão gestor da APA, que é a Secretaria do Clima, ela designa o gestor da UC, né? E aí ele trabalha dentro dessa estrutura aí, né? Que tem o conselho gestor, a secretaria executiva e os especialistas, né? Que vão trabalhar, né, com o tema da APA de Campinas, com o tema da gestão da APA junto com esse gestor, né? Então eu fiz um plano de trabalho pensando em alguns eixos, né? Então, governança e gestão institucional. Então, a gente precisa estabelecer uma estrutura administrativa, tá? Isso eu fui tirando tudo do plano de manejo, que a gente tem como prioridade aí já construir, né? Então, a gente tem que implantar essa sede administrativa, com infraestrutura internet, telefonia, atendimento ao público. A gente tem que ter uma equipe técnica, então precisamos estruturar uma equipe técnica multidisciplinar e permanente. E aí eu defini as responsabilidades, os pontos de trabalho, construir tudo isso. A normatização, né? Então a gente precisa rever o regimento interno e harmonizar o regimento ao plano de manejo e elaborar e publicar resolução temática pendente, né? Uma é o plantio rural, que a gente precisa normatizar, então trabalhar essas legislações. Hoje, eu coloquei como comunicação e identidade visual, né? Então, eu vou ter que pegar todos os materiais aí, padronizar com a identidade visual. Isso todo mundo fala, a gente criar perfil nas redes sociais da APA, né? Organizar também o site. A finalização, a gente implantar os portais de acesso à APA e requalificar as placas hoje turísticas e ambientais, que elas estão num modelo diferente da identidade visual. O outro eixo é o monitoramento e gestão do território. Então, eu queria montar um sistema de informação georreferenciado, então a gente ter as informações da APA todas no QGIS, né? E aí depois isso ter acesso para quem é externo, conseguir ver as informações de ações executadas, educação ambiental, acesso ao, então, colocar todas as informações no banco de dados.
implantar um sistema de monitoramento da efetividade de gestão, então pegar todos os programas, que são 9 programas, tem 80 ações, sistematizar tudo isso e ir alimentando, né, para a gente ter um dashboard do que está sendo feito. E aí a gente elaborar relatórios anuais, né, do que foi feito e apresentar isso para o conselho, apresentar isso para a sociedade, né, de quais eram os programas, as ações e o que foi executado. O eixo 4 é conservação da biodiversidade, né? Então, como ações prioritárias, a gente colocou a fauna silvestre, implantar um programa de monitoramento de fauna, né? Produzir mapas temáticos com esse tema, e aí elaborar relatórios técnicos anuais aí, de monitoramento de fauna. A conectividade ecológica, então a gente implantar as passagens de fauna, mapear os pontos críticos de atropelamento e promover medidas mitigatórias, com sinalização, redução de velocidade, etc. Elaborar a cartilha, né, sobre fauna silvestre, já estava no nosso radar. E aí o programa, as ações de restauração ecológica, recuperação de nascente APP, né? Então a gente mapear as áreas prioritárias, cadastrar as nascentes, APPs, corredores ecológicos do Banco de Áreas Verdes, incentivar a adesão de proprietários rurais da proteção e restauração voluntária, viabilizar ações de compensação ambiental, então, CAUS, TCA, TAC, TCRA do Estado, TAC do Ministério Público, para a gente compensar na APA de Campinas, e também acompanhar como é que está a situação dessas áreas, né, com uso de drone, vistorias, acompanhar essas restaurações. Educação ambiental e participação social, né, as ações prioritárias, a gente fomentar as atividades no Centro de Educação Ambiental de Joaquim Egídio, né, que já foi muito mais ativa, a gente fomentar, apoiar eventos e campanhas ambientais em geral, a gente criar uma agenda anual de atividades e fortalecer a participação da sociedade civil nessas atividades, né. E, por último, parceria e captação de recursos, né? E a gente formalizar a parceria com a universidade, né? Tentar trazer mais, acompanhar mais de perto projetos de pesquisa com a Unicamp, a PUC, e trazer mais isso para a gestão da APA, para as reuniões do conselho. Isso a Cláudia já tem uma demanda, né? Que é reativar a Câmara Técnica de Desenvolvimento Sustentável, elaborar um banco de projetos da APA, então a gente tem um banco de projetos, né, com várias ações que cumpram essas metas aí da APA de Campinas, o projeto, o orçamento, o valor para a gente conseguir recursos, e aí a gente correr atrás desses recursos, tanto públicos quanto privados, para a gente executar esses projetos. Então, o que eu tinha que apresentar do meu currículo, da minha formação, do meu histórico profissional e desse plano de trabalho inicial, é isso. Mariela, secretário. Presidente, por favor. Parabéns. Presidente, eu pensei que você ia continuar. Bom, então o Vô já fez a sua apresentação, ele é a indicação do órgão como gestor da área de proteção ambiental de Campinas. Então, o próximo passo é a gente colocar em votação o indicado pela Ceclimas para gestor da APA Campinas. Aqueles que concordam com a indicação... Mariela. Pois não? Oi. E antes disso, eu acho que era importante abrir para os conselheiros fazer algum questionamento, né? Fazer alguma pergunta, tá? Podemos. Acho que isso daí é democrático e está sendo... Eu acho que precisa, tá? Combinado. Eu mesma tenho, assim, uma pergunta que é, assim, como que vai ser oficialmente, porque está sendo criado um novo cargo na secretaria.
Então, eu gostaria de saber como é que vai ser feito isso. Ele é um gestor, né? Então, como é que vai ser? Vai ter uma nomeação oficial no Diário Oficial, porque isso daí tem que ser oficializado, né? Essa nova, esse novo cargo que está aparecendo na secretaria, que não existe na estrutura. Então, eu gostaria de saber como é que vai ser. Vai Tá ser bom, Cláudio. Eu vou chamar por ordem, então a gente segue aquele mesmo combinado, com a mãozinha, eu vou chamando um por um, e no final das colocações, eu vou e o presidente responde, tá bom? Jorge Alberto, por favor. Jorge Alberto. Eu estou abrindo o microfone, desculpe. Tem 2 pontos que eu acho que está faltando, tá? Ok? Acho que teria que ter um tópico aí para estimular a autorregularização ambiental, tá? Ok? Tinha que ter um tópico sobre isso. Para quê? Trazer todos os proprietários, moradores e visitantes ao cumprimento, né, das normas ambientais. Por que isso é importante? Na reforma tributária, tá, só para vocês terem um paralelo com a parte tributária, foi editada a Lei Complementar 225, né, de 2026, que cria o Código de Defesa do Contribuinte, né, contribuinte de tributos, nos 3 entes federados. E esse programa tem como pilar o cumprimento das obrigações tributárias, né, principais e acessórias de forma espontânea ou em parceria com os fiscos, tá? Então, criaram o programa Sintonia, o Confia e o programa OEA, na área de comércio exterior. Então, eu vejo que qualquer plano de trabalho para a APA tem que ter uma preocupação na autorregularização, ou seja, criar mecanismo, né, de que qualquer cidadão, proprietário ou morador da APA, né, ou visitante, se autorregularize, né, ou seja, mecanismo de cumprimento da obrigação. Outro ponto que eu acho que faltou no projeto é o gerenciamento dos cumprimentos dos termos de ajustamento de conduta, tá? Mapear todos os termos que foram feitos, né, que ainda estão vigentes, e fazer um gerenciamento do cumprimento desse destaque, que um dos problemas é que há penalização, mas não há um cumprimento efetivo, né, da regularização, em termos de penalidade, tá? Então, acho que, na minha opinião, falta isso, tá? Então, isso compromete o próprio, a própria, vamos dizer assim, o próprio acompanhamento, né, pelo cidadão comum, né, de poder se autorregularizar, E o outro ponto, são 3 pontos, né? Eu acho que a gente deveria ter também um banco de mudas, tá? Ok? Para estimular o plantio, né, pelos cidadãos da área da APA, né, a ter um local onde buscar orientação de como plantar, que tipo quais são as espécies nativas, né, aqui da região da APA, né, para ter a possibilidade, né, de ter uma contribuição, né, por adesão, né, ao reflorestamento da região da APA, tá? Então, os 3 pontos meus são esses, né? Teria que ter um plano de autorregularização, pelo menos constar nesse projeto, um tópico sobre gerenciamento de cumprimento de TAC, dos termos de ajustamento de conduta, e um tópico sobre banco de mudas, tá? Essa é a minha fala. Muito obrigada, Jorge Alberto, pelas suas contribuições. Andréia, por gentileza. Bom, boa noite a todos e a todas. Acho que a primeira questão a ser colocada é cumprimentar Luiz Fernando Boggio por ter se proposto, né, a cumprir essa tarefa importantíssima, que é ser o gestor da APA, né, que ele está aqui
para avaliação do Conselho neste momento, então não posso deixar de cumprimentar e nem de elogiar toda a trajetória dele na Secretaria do Clima. Né? Ele foi aí das levas de concurso público que vieram muitos técnicos, ele começou no licenciamento ambiental, como ele mesmo disse, e acabou migrando para outras áreas, tomando uma experiência significativa, não só em licenciamento, mas em planejamento ambiental, fiscalização ambiental, enfim, no Banco de Áreas Verdes. Eu não vou repetir o currículo dele aqui, mas enaltecer essa trajetória transversal que ele teve dentro da secretaria e que traz aí a razão dos meus cumprimentos, que, de fato, ele é uma pessoa que tem bastante conhecimento e amparo técnico para isso. Quero cumprimentar também o secretário, né, que também aí está indicando um servidor de carreira, um servidor que está aqui há muitos anos conosco, que tem conhecimento técnico. Quero cumprimentar pelo princípio não só da eficiência, mas da economicidade, quer dizer, utilizando um cargo de um servidor público, uma função gratificada de servidor público, quer dizer, trazendo também aí a eficiência na gestão da APA de Campinas. Então, são os pontos que eu gostaria de enaltecer, né, como também servidora de carreira da prefeitura, no sentido da gente, de fato, e de direito, temos um gestor que atende aí os critérios da APA, e também, como colega, né, e como participante aqui do conselho, pediu o apoio, a crítica, que também é sempre muito necessária, o apoio, a crítica e o incentivo, que o Vojo seja o nosso representante, não só da secretaria, que já é, mas também representante de vocês, né, que tenha esse diálogo permanente, que a gente possa cada vez mais fortalecer o cuidado com a APA de Campinas. Muito rapidamente é isso. Obrigada. Muito obrigada, Andréia. Ricardo, por gentileza, a palavra. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar o Luiz Fernando Vojo pela indicação, né? Campinas, ganhamos nós, ganha o meio ambiente. Tive a oportunidade de conhecê-lo em plena pandemia, na fase roxa, e logo depois cresceu uma parceria, e dessa parceria já se foram algumas mil mudas plantadas aqui no São Conrado, e tenho certeza que a gente vai fazer mais. E desejo, Vojo, muito sucesso nessa empreitada. E gostaria de aproveitar também a sugestão do Jorge Alberto em relação às mudas, que no passado, ou até pouco tempo atrás, para os TACs, existia um padrão de tamanho mínimo para plantio dessas mudas. E me parece que isso foi abolido. E com essa conduta, com esse comportamento, as mudas estão sendo plantadas muito pequenas. E isso leva tempo, a vegetação que compete cresce muito rápido, as roçadas muitas vezes não são feitas adequadamente. Enfim, eu pediria que voltasse, se for possível, ao tamanho que era anterior, de pelo menos 1,5 metros ou coisa maior, porque estão sendo plantada muda muito pequena. É isso aí. Vojo, sucesso. Muito obrigada, Ricardo. Tereza, por favor. Se tiver algum barulho, é que eu estou num restaurante, estou fora de Campinas. Eu queria que saísse em ata que na reunião passada eu solicitei que fosse enviado para o Conselho o nome da indicação e o currículo. Isso não foi feito. Eu acho muito ruim essa coisa de chegar numa reunião e só ali você saber o que vai estar acontecendo. Eu acho isso uma ordem de cima para baixo muito complicada, tá? Então, eu quero que saia em ata isso, por favor. E quero também receber o que foi apresentado, que é justamente para a gente poder acompanhar o que está sendo feito ou não, se a gente elogia ou se a gente reclama. Obrigada. Tá bem, eu já registrei a sua solicitação, Tereza. Muito obrigada. Cláudia Esmeriz, por favor.
Oi. Espera só um pouquinho que eu estou aqui vou pegar aqui, eu tenho umas palavrinhas para falar. Já vou aqui abrir. Então, se pudesse responder, né, a pergunta que eu fiz, né, no começo, aí depois, na sequência, eu faço a minha fala aqui. Vai ouvir o Daniel, então, para seguir, Mariela, depois. Até mais, gente. Isso, tem o Daniel. Por favor, Daniel, a palavra. Acho que a Cláudia não terminou, né? Pelo que eu entendi. Não, pode falar, Daniel. Não, eu só queria dizer o seguinte, eu acho que eu conheço o Vogel há pouco mais de um ano, através dos projetos que a gente tem desenvolvido aqui no Sítio Boa. E queria dar meu apoio a ele, acho que o currículo que ele apresentou e tudo que eu conheci e vivi com ele até agora, só fala bem dele, acho que conhece muito melhor do que colocar alguém de fora aqui, porque para conhecer tudo de novo, está bem embasado aí dos nossos problemas, das coisas que tem acontecendo, daquilo que a gente pode fazer. Tem muita coisa para fazer, eu acho que a gente tem que priorizar, acho que a gente tem feito isso, no CT de comunicação, a gente tem desempenhado esse papel, tem todas as dificuldades aí do setor público, que não é fácil de você navegar aí, conseguir recurso e tudo mais, mas eu tenho certeza que ele vai se empenhar muito, porque ele realmente gosta da APA, e isso é bastante importante. Então, Vogel, você tem meu apoio e sucesso aí, tenho certeza que você vai ter isso. Cláudia, a palavra agora, por favor, e depois o Daniel conta. Tá. Então, eu vou falar, então, enquanto vice-presidente do Conselho. Opa, espera um pouco. Peço uns minutinhos ao secretário municipal e presidente do Conselho, senhor Adegas, para uma pequena manifestação aqui hoje nessa AGE. Falo hoje com o coração de quem ajudou a construir um pouco dessa história, mas também com a responsabilidade de quem reconhece o valor institucional desse momento. Quero registrar minha satisfação com a indicação do engenheiro Luiz Vogel para a gestão da APA de Campinas. Conheço o Luiz desde o início de sua trajetória na prefeitura, desde o tempo do concurso. E ao longo de todos esses anos, sempre tivemos uma relação profissional marcada pelo respeito, pela seriedade e pelo compromisso com o interesse público. Essa convivência construída no trabalho também se transformou em amizade, e por isso posso dizer com muita tranquilidade que seu nome chega a essa função com preparo técnico, sensibilidade e espírito de diálogo, que é muito importante. Faço essa fala também a partir da minha própria trajetória no CONGEAPA. Estou há mais de 24 anos nesse conselho. Participei dele em diferentes lugares. Primeiro como servidora pública, representando a secretaria, e hoje pela sociedade civil, por meio da Suma Sustentabilidade. Passei do primeiro setor ao terceiro setor, acompanhando debates, conflitos, avanços, aprendizados e, sobretudo, a consolidação de uma governança ambiental compartilhada, construída com muito esforço. Aqui agradeço a todos os conselheiros atuais e aos que já passaram por ele. Tivemos muitas contribuições importantes dos conselheiros nesses 26 anos. A APA de Campinas tem uma história importante. Sua origem está na necessidade de proteger um território singular que reúne os distritos de Souza, Joaquim Egídio e a região do Carlos Gomes. Áreas rurais, mananciais, fragmentos florestais, paisagens, patrimônio cultural e modos de vida que fazem parte da identidade de Campinas. A criação da APA em 2001 representou um passo decisivo para reconhecer que esse território precisava de um instrumento próprio de proteção, planejamento e ordenamento. E o CONGEAPA, que começou a funcionar em 2002, nasceu justamente com esse espírito, ser um espaço de participação, de escuta, de pactuação e de corresponsabilidade. Ao longo desses anos, o Conselho teve e continuará tendo um papel essencial, porque uma APA não se sustenta apenas pela norma escrita.
Ela se sustenta pela capacidade de reunir diferentes vozes, mediar interesses, enfrentar tensões, construir consensos possíveis e manter viva a noção de que proteger esse território é proteger água, biodiversidade, paisagem, patrimônio histórico, ruralidade e qualidade de vida para Campinas. Por isso, eu gostaria de destacar também a importância do plano de manejo da APA, especialmente do capítulo da gestão. O plano de manejo não é apenas um documento técnico, ele é um pacto de orientação para o presente e para o futuro da APA. E quando se trata da gestão, ele nos lembra algo fundamental. Gerir não é apenas administrar processos ou cumprir rotinas. Gerir é articular, ouvir, mediar, planejar, pactuar, orientar decisões e dar consequência prática às diretrizes da unidade de conservação. Gerir uma APA exige equilíbrio, exige compromisso com a conservação ambiental, mas também capacidade de diálogo com a população, com os proprietários, com os empreendedores, com os moradores, com as organizações da sociedade civil e com o próprio conselho. Exige firmeza técnica, mas também escuta. Exige responsabilidade institucional, mas também sensibilidade para compreender a complexidade do território. E, acima de tudo, exige agir com sustentabilidade, no sentido mais completo da palavra, buscando conciliar proteção, permanência, uso adequado, justiça territorial e visão de futuro. É por isso que considero tão importante a relação entre o órgão gestor. Opa! Estou sem mouse aqui, tá ruim. Por isso, Luiz, receba meu cumprimento e meu desejo sincero de uma gestão equilibrada, aberta, firme e sensível. Que você encontre no Congeapa um parceiro comprometido, crítico quando necessário, mas sempre leal à missão maior de defender a APA de Campinas. E que nós, como conselho, saibamos seguir honrando a história construída desde 2002, fortalecendo o diálogo entre gestão e sociedade e mantendo viva a responsabilidade de cuidar desse território tão precioso para Campinas e para as futuras gerações. Obrigada. Muito obrigada, Cláudia. Daniel Cunha, por favor. E colocar para falar depois desse discurso da Cláudia é covardia. O que eu tinha para falar é o seguinte: eu fui recrutador muitos anos, 20 anos, recrutando executivos, e o meu olhar aqui é um olhar muito técnico de sucessão, né? De você olhar um projeto que continua. Conheci o Vogel num evento essa semana, apertei a mão dele, falando uns 2 minutos, não conhecia, mas olhando agora o currículo, entendendo tudo que ele fez, enfim, contexto ele tem de tudo, acho que vejo aqui uma decisão acertada, faço votos que tenha sucesso. Muitas vezes talvez não vai ter divergência, mas eu vou sempre defender até o final o seu direito de divergir, né? De opinar e da gente construir um negócio junto, que é o que a gente tem feito aqui nos últimos anos. Então, cara, sucesso aí. Faço votos que dê tudo certo, que caminhe bem. Vamos em frente. Obrigada, Daniel. Por favor, Renata. Boa noite a todos e, Vogel, parabéns, sucessos, estarei junto com você, pedindo muito para você olhar para a nossa área aqui. Aproveito para agradecer a vinda sua, a vinda do Adegas aqui, não pude estar presente, mas sei que o pessoal andou com vocês. E agradeço demais a vinda de vocês. Você estava a caráter, então já vi que gostou mesmo de ter vindo até aqui, né? Porque tem que ser com aquelas roupas mesmo. E, puxa, agradeço mesmo, tá? E você como um funcionário, como um servidor, né, de carreira, que realmente gosta do que faz, poxa, cara, desejo tudo de bom, que você consiga trazer todas essas ideias boas
e que você consiga trazer principalmente algo que a gente aqui, que acredita na APA, transmitir para os demais, porque acredito que as pessoas não tenham essa visão do lugar maravilhoso que é a gente morar, ter um privilégio desse, de morar num lugar tão maravilhoso desse. Então, acredito aí que, né, vocês vão conseguir aí essa parte de trazer coisas novas para cá e a gente conseguir realmente construir uma APA com todo o respeito pela natureza, com todo o respeito pelas pessoas e fazer essa coisa junto, parceria mesmo, tá bom? Parabéns mais uma vez e obrigado por vocês terem vindo aqui, tá? Muito obrigada, Renata, pelas suas palavras. E não tenho mais inscritos, devolvo a palavra para você, Vojo. Mariela. Oi, Ricardo, eu vi que você levantou a mão agora. Desculpe, pode falar. Desculpe, aproveitando a oportunidade para lembrar aos conselheiros que na próxima segunda-feira, dia 13, nós teremos aquela visita da Sanasa no São Conrado. E eu estarei esperando vocês lá no São Conrado. Depois eu dou os detalhes do ponto de encontro. Muito obrigado. Obrigada a você, Ricardo. Vojo, por Primeiro, respirar fundo aqui e agradecer a todo mundo as palavras, e eu acho que é um baita desafio. Ainda não teve a votação, né? Não tava só respondendo e falando do meu currículo. Eu ia primeiro fazer a votação para depois deixar não, eu só ia responder as perguntas, então depois eu falo também. Porque a Cláudia primeiro perguntou como será a criação desse cargo. Até peço para a Andréia se eu juridicamente falar alguma coisa errada, mas o Cláudia, como já está no plano de manejo, que tem peso de lei complementar, né? Toda a nomeação do gestor, isso vai ser feito com uma resolução, Andréia, mesmo, né? Uma resolução indicando que o gestor da unidade e tal, a partir do secretário, após a aprovação aqui no Conselho, né? Então, não teve a criação de um novo cargo, que ele já está escrito no plano de manejo. Então, vai ser uma resolução via gabinete do secretário. Isso foi até, lá atrás, uma discussão com o RH, com o jurídico, foi como uma proposta aí de nomear via... Porque a gente já tem plano de manejo diferente das outras unidades de conservação, né, que ainda não tem plano de manejo, não tem isso estruturado, né, não daria para fazer direto com uma resolução. Então, vai ser dessa forma. Aí depois, desculpa, esqueci quem foi a segunda pessoa que falou da autorregulação ambiental. Isso, Jorge Alberto. Isso. Ele falou da autorregularização ambiental. Isso, na verdade, as questões ambientais, de regularização ambiental, já está acontecendo por meio do CAR, né? Então, o proprietário rural, hoje, ele se cadastra no CAR, ele vai ter análise do projeto dele junto à CAD. Então, a gente está no meio disso, da regularização ambiental. Então, isso o Estado já faz, né? Normalmente, na análise dele, quem estiver irregular vai apresentar os projetos ambientais e recuperar suas APPs, nascentes, reservas legais, etc. Então, hoje, a princípio, a gente está nesse momento. O gerenciamento do termo de ajustamento de conduta, ele não está diretamente ligado à gestão da unidade. Então, nós temos termos de ajustamento de conduta do Ministério Público, por exemplo, ele que faz a gestão desses termos. A gente tem termos de ajustamento de conduta da Secretaria do Clima, então quem faz gestão administrativa é um setor específico. E aí, tanto TCA quanto TAC, eles são mapeados ali quando tem recuperação, o plantio e tal, e dá para consultar por meio do Guia Ambiental. Então, quem faz a gestão desses termos é o órgão que emite, o TCRA, por exemplo, da CETESB e a própria CETESB, né? Então, a informação está dentro do órgão que emitiu o termo.
banco de mudas, e aí você depois citou aí como plantar, quais espécies e tal, acho que divide em duas questões, né? Talvez estrutural, isso no viveiro municipal, eles disponibilizam algumas mudas, né, por município, mas depois como plantar, a gente pode pensar até numa cartilha de orientação de como plantar, quais espécies, mas eu sugiro que plantio que seja numa campanha maior, né, da gente junto com a comunidade oferecendo, indicar quais espécies, mas até o próprio poder público, como uma ação com ONG, a gente pode pensar isso como um projeto no futuro, mas fazer o plantio bem feito, né, não escolher uma espécie que não é adaptada àquele lugar, que pode causar danos à calçada, pode crescer demais, pode causar dano à residência. Então, depois a gente pensar num programa, num projeto específico para isso, de plantio de árvores, por exemplo, em calçada, com o proprietário escolhendo a espécie, né, dentro de uma lista que a gente designa, mas a gente fazer o plantio, sabe? E o Dr. Ricardo falou do tamanho de mudas. Doutor, hoje a gente recomenda o plantio de muda de 1 metro. Por quê? Na literatura, você encontra projetos até com plantio de semente, é viável, né? Então, na teoria, ele plantar muda de 1 metro, dá para fazer o plantio até de tubete, muda menor ainda. Só que a gente tem algumas questões a mais, por exemplo, se é um plantio no urbano, que depois necessita de uma roçada, ou se o mato cresce, realmente pode ter dano nessas mudas, pode ter vandalismo, dá a impressão que a muda é muito pequena, que é mato que está ali no meio, né? Então a gente exige mudas maiores para esses casos. E para isso, a gente tem que mexer na legislação, na compensação ambiental. Então, assim, a gente amarrar tipo de plantio, aí sim com o porte da muda. Então, eu vou fazer um plantio na área urbana. Aí tem que ser muda de pelo menos 1,5 metro, né? 1,70 m, sei lá. Aí vou fazer um plantio numa área de preservação permanente, numa fazenda. Aí não tem problema, a gente vai fazer plantio de mudas menores, desde que o manejo seja bem feito, né? Então, a gente amarrar aí mais a forma da compensação, com o tamanho de muda, mas isso está em lei, né? E aí a gente tem que alterar esse artigo, esse item da lei, tá? Eu acho que das perguntas eu fui anotando aqui, e aí eu tentei responder uma conforme foi questionado. Então, não tenho nenhuma outra inscrição para fala. Acho que agora, então, a gente pode colocar em votação a indicação do Luiz Fernando Vogel como gestor da APA Campinas. Eu quero informar vocês que a gente conta com 21 representantes hoje presentes na reunião, nesse momento tão importante, e contando só com a ausência das entidades do Jardim Botânico, APA Viva, PUC e Unicamp. Sendo assim, aqueles que concordam com a indicação, permaneçam como estão, contrários e abstenções, por favor, manifestem-se pelo chat. Não temos registros de nem abstenções, nem votos contrários, então está aprovada a indicação do Luiz Fernando Vogel, que agora eu peço a palavra. Antes de passar, quero que você conte com o meu trabalho junto à secretaria, junto ao CONJAPA, esse tempo todo. Eu tenho muito carinho pelo conselho, então eu só reforço meu comprometimento de trabalho junto a você agora, Vogel, como futuro gestor da APA Campinas. Muito obrigada e eu te devolvo a palavra. O Jorge Alberto levantou a mão. Também, isso, Jorge Alberto, por favor. Vogel, né? A pronúncia? Parabéns aí pela tua indicação, cara. Acho que pelo que foi falado aqui foi merecida. E a minha preocupação era vir alguém fora do quadro da Prefeitura de Campinas, né? Principalmente não ser compulsado, né? Então, eu parabenizo aí o secretário, né? E o próprio prefeito, né? A Andréia também, que deve ter participado bastante nisso, né, Andréia?
E foi muito bom. Então, agora é o seguinte, eu estou à disposição de discutir contigo, se você quiser, a questão de autorregularização, tá? Que eu acho isso aí extremamente importante para você ter a sociedade civil integrada com o poder público, né? E também essa questão do gerenciamento, tá? Que eu vejo assim, a gente trabalha muito com compliance, mapeando os históricos de não conformidade, tá? Então você começa a fazer um desenho de onde houve o problema, tá? E o que foi proposto em termos de compensação, tá? Então, isso por isso que eu defendo aí ter o gerenciamento dentro do Conselho, de saber tudo que foi proposto em termos de TAC junto ao Ministério Público, né, estadual, né, Secrima, né, a própria CETEB, para ter um histórico, né, do que pode ser feito para evitar esse tipo de problema. Isso eu acho extremamente importante, e se esses órgãos estão realmente observando o cumprimento do TAC, né, e aí o Conselho poderia intervir no não cumprimento, né. E eu parabenizo o Ricardo Lima também, né, do São Conrado, pela questão da muda, né, isso é um assunto que precisa ser discutido. Porque eu estive olhando alguns países, por exemplo, o caso da China, né, o própria Europa, da Itália, né, a questão da África querendo fazer aquele muro verde, né, para segurar o deserto de Saara, né. Então acho que essa reflorestamento maciço, e com um banco de muda de suporte, acho que é um ponto que eu estou disposto a discutir contigo, tá? Ok? Tá? Ok? Bem, essas são minhas palavras, tá? Parabenizo mais uma vez a sua dedicação, né? E a aprovação do seu nome como gestor, tá? Ok? Vojo, não temos mais Tá bom. inscritos. Então, eu só gostaria de agradecer aí, a confiança depositada no meu nome, agradecer o secretário pela escolha. Era algo que eu queria, conversava com o secretário, né, os trabalhos que eu venho fazendo, me dedicando para isso. E é uma grande honra, né, assumir esse papel, mas eu entendo também a responsabilidade que ele representa, né? A RAPA esse patrimônio ambiental é importantíssimo para o nosso município, a sua preservação é fundamental, né? A proteção da biodiversidade, recursos hídricos, das paisagens naturais. E, de novo, a confiança que vocês, então, esse discurso que vocês falaram de gostar do meu nome, da indicação, de eu sou a pessoa que vai atender as expectativas, isso gera uma pressão positiva e não vai faltar dedicação e trabalho da minha parte. Eu sei que a gente tem muito para fazer, né? Então é uma primeira gestão aí. Então eu vou ter que começar desde essa reforma administrativa aí de criar sede, de estar mais na APA, de historiar, acompanhar, conversar com vocês e ao mesmo tempo fazer essa transição de assuntos que eu toco na secretaria também. Mas, mais uma vez, só agradecer, tá, pela confiança, o trabalho não vai faltar aí, eu vou precisar contar com vocês, Cláudia, Mariela, secretário, os parceiros aí que já vem me ajudando nessa missão que vai ser grande. Eu tô com um friozinho, tá me dando frio na barriga aqui, que eu entendo a responsabilidade desse cargo, do que eu tenho que entregar, mas trabalho não vai faltar, tá bom? Obrigado aí a todos. Secretário, por favor. Vojo, o que eu queria dizer para você que é o seguinte, além de se tornar um amigo, que não é só pela sua capacidade técnica e a fé pública que você tem, pela sua simpatia, a sua dedicação. O Vojo é um dos técnicos, como os muitos outros da secretaria, que entendeu tudo aquilo que a gente propõe nessa gestão e não tem hora. É sábado, é domingo, é à noite, a gente se fala e é muito rápido o retorno. Então, essa interface é muito importante para que a gente tenha sucesso
dentro de tudo isso que a gente vem propondo, não só dentro da nossa secretaria, mas em todos os outros aspectos onde a gente atua. E eu tenho, viu, Cláudia, não vou fazer discurso, porque você já fez tudo aí, você já falou tudo. Eu acho que é uma vitória de todos nós, dos moradores, dos conselheiros, né? A Cláudia resumiu muito bem no discurso dela. Há anos que vem tendo essa luta, então eu acho que é uma página que a gente vira, muito importante, que teremos muito mais sucesso, muito mais um plano de manejo cada vez mais atuante, mais eficiente, e eu acredito no seu potencial, você sabe disso, como em vários outros potenciais dentro da própria Seclimas, e parabéns, você foi escolhido pela sua capacidade e pelo ser humano que você é. Viu? Parabéns. Eu não vou encerrar agora porque o Vogel levantou a mão e a Cláudia também. Então fala, Cláudia, e eu deixo o Vogel encerrar. Cláudia, vai lá. Eu não poderia também deixar de falar, né, como cria da casa, que você conta também com uma equipe maravilhosa, né? A Seclimas é uma secretaria, né, que eu tive o prazer de trabalhar e que tem, assim, técnicos muito competentes, muito capacitados, né? Então, assim, não se sinta sozinho, né? Você tá muito bem acompanhado, você tem um corpo técnico maravilhoso, você está com um secretário aí que está te apoiando, isso é muito bom, isso aí já é um grande passo, né? Então é isso, conta com a gente, mas você não está sozinho, tá? Um abraço. Não, obrigado a todos. Secretário, eu já começo a gestão, terça-feira eu saio de férias. Segunda-feira eu estou de férias, eu só estou avisando. Mas você deixou o relatório que eu te pedi lá do Parque Natural do Campo Grande em cima da minha mesa, né? Não, amanhã eu vou parar meia-noite de trabalhar, mas na segunda-feira eu estou de férias, mas eu retorno para a primeira reunião ordinária, então aí vai ter a publicação da resolução, da minha nomeação, então depois, na volta da reunião, né, eu vou tirar só 15 dias de férias, a gente já começa as primeiras discussões aí do regimento, do PUOT, a gente já vai organizando dentro do conselho. Tá bom? E como é que encerra a reunião, secretário? Eu preciso aprender. Como é? Como é que encerra a reunião? Eu preciso aprender. Encerra aí, pô. É só falar e sai encerrar. Cria seu jeito hoje de encerrar. Está encerrada a reunião de hoje. Obrigado a todos e boa noite. É isso aí. Um abraço a todos. Valeu. Boa noite, sucesso. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal.